Homilia diária. Olá, minha família de oração, saúde, paz e que Deus vos abençoe. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, mas antes uma oração. Hoje uma oração da mãe pelo filho que anda nas trevas. Repito, oração da mãe pelo filho que anda nas trevas. Divino Espírito Santo, luz poderosa, luz que dissipa trevas onde elas estiverem, eu venho pedir que a tua luz entre na mente deste filho, desta filha, que a tua luz entre lá no mais recôndito da mente deste ou desta filho e filha, para que ele ou ela acorde, para que ele ou ela volte para o caminho certo. Eu venho pedir, Divino Espírito Santo, que a tua luz entre nas emoções deste jovem, desta jovem. Eu estou pedindo que a tua luz entre na sexualidade dele, dela, que este filho, que esta filha seja encapsulado lá na luz do Espírito Santo, porque assim as trevas não vão ter poder sobre ele, sobre ela. Ele ou ela voltará para o caminho reto, pela senda reta para o caminho da luz. Ó Divino Espírito Santo, eu venho pedir que o Senhor possua todo o ser deste ou desta filha, desse filho, para que ele ou ela seja transformado, para que ele ou ela saia das trevas e para que juntamente comigo, com outros jovens, com os irmãos, ele ou ela possa levantar as mãos e glorificar o Deus Trino pela graça e pelas maravilhas que a Trindade Santa vai operar nele, vai operar nela, ou melhor, já está operando. Porque eu acredito que quando uma mãe se põe de joelhos orando, pedindo, suplicando a Trindade, na intercessão da Santíssima Virgem, esta oração tem resposta ao Pai. Por isso, eu agradeço, eu louvo, bendigo, exalto a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Faça a vontade de Deus, daquele Deus para quem tudo que quer é bom e é o sumo bem. A gente colhe o que semeia, a gente ama o homem por Deus, ama a Deus por meio do homem. Ó grandeza, ó sublimidade do amor. Vocês vão encontrar realmente contradições pelo caminho, mas não desanimem. Conservem-se humildes. Primeiro porque Jesus amou a humanidade. Amou por nosso amor e para nos dar o exemplo. Segundo, porque não há outro meio melhor de glorificar a Deus. Nenhuma lição pode ser mais salutar para as almas do que a humildade. A nossa vida é uma corrente contínua de dias, mas há um elo que vai ser o último. Um dia vai ficar sem amanhã. E nesta hora vai cair o véu para deixar-nos ver a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na primeira leitura da liturgia de hoje, lá da carta de Êxodo, havia pouco que Deus estabelecera aliança com Israel e a confirmara com uma solene promessa. Está lá no Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Moisés ainda estava lá no Monte Sinai, onde ele recebia das mãos de Deus as tábuas da lei, um documento base dessa aliança. Entretanto, o povo caía na idolatria, adorando o bezerro de ouro, outras das suas mãos, como se fosse o Deus que o tirara lá do Egito. Deus acende-se em ira e informa Moisés do sucedido. A aliança fora quebrada.
Deus quer realmente repudiar Israel, apanhando em flagrante o adultério e começar uma nova história cheia de esperanças. Conforme o versículo 10, com Moisés que permaneceria fiel, mas Moisés, que recebera a missão de guiar Israel à terra prometida, não abandona o seu povo, não cede à tentação de pensar apenas em si mesmo. Como Abraão diante da cidade pecadora, lá em Gênesis capítulo 18, Moisés também intercede pelo povo pecador. Ele procura acalmar a justa ira de Deus, fazendo uma certa realmente conversa, recordando-lhe promessas feitas aos antigos patriarcas. A sua oração toma o coração de Deus. As características antropológicas com que Deus é descrito nesse episódio atestam a antiguidade deste texto. Já no evangelho de hoje de João, Jesus ele continua a responder aos judeus. O discurso apologênico vai endurecendo. Aumenta gradualmente a separação entre o eu de Jesus e o vós dos adversários. O texto acaba marcando o culminar do processo intentado por Deus contra o seu povo predileto, mas obstinante, rebelde, cego e também surdo. Jesus apresenta 4 testemunhos que se deveriam levar os seus ouvintes a reconhecê-lo como Messias enviado pelo Pai, como filhos de Deus. As palavras de João Batista, homem enviado por Deus. As obras em que mesmo realizou por mandato de Deus. A voz do Pai e, finalmente, as Escrituras. Estes testemunhos, na sua diversidade, têm 2 características que os unem. Por um lado, em resposta à acusação de blasfêmia dirigida contra Jesus pelos judeus, remetem para o agir salvífico de Deus. Por outro lado, elas não dizem nada de relevante de novo. Os judeus realmente estão sob processo porque eles não procuram a glória que vem lá do Deus una, mas eles tomam a glória uns dos outros. Caíram assim numa cegueira radical, de uma cegueira interior. Agarrados à lei, eles recusam realmente o Espírito. Jesus revela-se o risco que correm e avisa-os. Pensam alcançar a vida eterna, perscrutando os escritos de Moisés, mas são esses mesmos escritos que os acusam. O intercessor deverá tornar-se seu acusador. O texto termina convidando cada um a examinar a autenticidade e a verdade da própria fé. Meditação. O povo de Israel revela uma memória curtíssima. Eles foram libertados por Deus no meio de prodígios e ele celebrou livremente a aliança com o Senhor. Mas logo que sobreviveram às novas dificuldades, esqueceu-se de tudo e caiu exatamente na idolatria. Assim pode acontecer também comigo, com você, conosco. Mas o verdadeiro cristão, ele não abandona Deus quando surgem dificuldades, como se fosse ele a as causá-las. Pelo contrário, muito pelo contrário, ele continua a sentir-se dependente de Deus, ligados a ele, como Moisés não desiste de orar por si e de interceder pelos irmãos. A oração de intercessão revela a maturidade na fé. O crente adulto na fé vê as provações dos irmãos como suas. Por isso, ele reza por eles, faz-se intercessor universal, disposto a carregar sobre si as fraquezas dos outros e a sofrer para que possam ser aliviados. Foi a atitude de Moisés, será a atitude de Jesus. Ao reagir contra o pecado do povo, Deus diz a Moisés: a minha cólera vai inflamar-se contra eles e vou destruir a todos, mas farei de ti uma grande nação.
O povo pecou e merecia ser destruído, mas os desígnios de Deus deviam cumprir. Por isso, propõe a Moisés tornar-se pai de um povo novo. Moisés recusa a proposta de Deus e acaba implorando: não te deixes dominar pela cólera e pela raiva, e abandona a decisão de fazer mal a este povo. Mais adiante, fazer uma proposta a Deus: perdoa-lhes este pecado, ou então apaga-me do livro que escrevestes. Está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 32. Isto é, destrói-me também a mim. Moisés solidarizou-se completamente com seu povo para alcançar de Deus a salvação do seu povo. Tudo isso se realiza de modo completamente inesperado no mistério de Cristo. Na morte de Cristo, Deus destrói o povo. A morte de Cristo é destruição do mundo antigo, do homem velho. Mas não é apenas destruição, porque a morte do Senhor leva à ressurreição. Jesus é, pois, o novo Moisés, que aceita morrer com o povo e pelo povo, mas é também o novo Moisés, pai de uma nova grande nação. A palavra de Deus, farei de ti uma grande nação, realiza-se na ressurreição de Cristo. De modo imprevisível, as Escrituras dão testemunho da ressurreição de Cristo. Unidos à ação de graças e à intercessão de Cristo, nós somos chamados a colocar toda a nossa vida ao serviço da aliança de Deus com seu povo. A nossa vida oferecida a Deus para a sua glória e para o serviço dos irmãos é uma atitude de perdão, uma atitude de súplica pelos pecadores. São um ótimo testemunho de Deus amor, que não se demonstra com teorias, mas sim que transparece na vida daqueles em cujos corações Ele habita. Oração. Senhor Jesus, que te manifestas como Filho de Deus, realizando as suas obras, tem piedade de nós, ó Pai. Acolhe-nos no teu coração misericordioso e dai-nos a vida. Tu que és testemunha fiel e verdadeira do Pai, faz-nos ouvir a sua voz. Filho obediente do Pai, faz-nos recordar a paixão. Sofrestes por nós, e a descobri-la naqueles que continuam a vivê-la no corpo e na alma. Filho inocente do Pai, intercede por nós pecadores e permite-nos solidarizar-nos contigo nessa intercessão. Queremos ir a Ti para termos a vida, a Ti que és a presença encarnada de Deus misericórdia. Amém. Contemplação. Nada resistirá às vossas orações, diz-nos nosso Senhor, porque vou para o meu Pai para ser vosso protetor, vosso intercessor e vosso advogado, e tudo que pedires a meu Pai em meu nome, falei eles de conceder, para que o meu Pai seja glorificado no seu Filho, e o que lhe pedirdes em meu nome, fazei-lhe. As minhas orações serão, portanto, atendidas se forem feitas no nome de Jesus, com a intenção pura e uma vontade conforme aos seus desígnios. Tenho muito que rezar pela igreja, pela minha pátria, pela minha família, pelas alas, por todos os interesses da glória de Deus, e rezo, mas quão francamente. Não sei fazer valer os méritos do nosso Senhor. A minha fé é demasiado superficial. Eu não sei mergulhar nos tesouros do coração de Jesus para comprar as graças de que tenho necessidade. Eu tenho feito valer bem as minhas orações? O sangue de Jesus, as suas lágrimas, as suas chagas, as suas orações nas suas vigílias e também da sua agonia? Não estou suficientemente penetrado
penetrado no valor desses tesouros, porque as minhas orações e as minhas meditações são frias e são muitas vezes distraídas. O que perdirdes na oração com fé, diz o nosso Senhor, a vez de obter. É a vida de oração, é a união ao coração de Jesus, é o amor ardente por nosso Senhor e a justa apreciação dos seus méritos, que hão de fecundar as minhas orações. Hoje, meu irmão, minha irmã, em ação de graças, vamos repetir frequentemente e vamos viver a palavra que está lá em João capítulo 5, versículo 43a, que diz: eu vim em nome de meu Pai. Repito, eu vim em nome de meu Pai. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.